Semana 7. Informação 7 dias da semana. Muito bem. Semana 7, informação 7 dias da semana. Olá, viva. Bem-vindos à Estação Diária. A entrevista no dia de hoje, João Paulo Rebelo, Secretário de Estado da Juventude e do Desporto. Viva, João Paulo. Viva. Como vai? Muito obrigado pelo convite. É um dos 5 secretários de Estado escolhidos pelo Primeiro-Ministro António Costa para assumir a função de coordenador regional no combate à Covid-19. Como tem corrido esta sua missão e como tem sido a coordenação com tantos municípios e também com outros centros autarcas? Muito intensa e muito intensos têm sido estes dias, desde o dia 6 de Abril, mais propriamente. Recordo bem, iniciámos, eu e os meus colegas coordenadores regionais, esse dia com uma reunião que o Sr. Primeiro-Ministro tem promovido sempre às segundas-feiras do Gabinete de Crise. É, no fundo, enfim, era o Gabinete da Coordenação Política que o Primeiro-Ministro habitualmente à segunda-feira reunia e que desde o surgimento desta pandemia tem estado a funcionar como Gabinete de Crise, e nós, os coordenadores regionais, integramos esse gabinete e, portanto, foi logo nesse dia que nos, enfim, deram a informação do que era expectável que nós fizéssemos e que consta, no fundo, do despacho de nomeação para estas funções, que são, naturalmente, acumuladas com as tutelas que cada um de nós tem, no meu caso concreto, com a juventude e com o desporto. E quais são essas funções? A ideia do Governo, e claramente o Sr. Primeiro-Ministro identificou que a resposta pública através dos mais diversos serviços da administração pública descentralizados tinha que ser o mais coordenada, o mais articulada possível, e partimos logo com uma dificuldade. A dificuldade é que muitos destes serviços se encontram descentralizados de forma distinta. Por exemplo, a saúde tem uma administração regional de saúde. Já a segurança social funciona ainda com a base distrital, tal como a proteção civil, as forças de segurança, a PSP e a GNR. Há depois outros serviços que podem não ser, digamos, pensados logo numa primeira linha, mas que acabam por dar o seu contributo, como a educação, a cultura, a própria juventude e o desporto. São também serviços que hoje já estão regionalizados. Mas a verdade é que não havia, portanto, uma plataforma regional para todos estes serviços e assim sendo, o coordenador regional é alguém que pode articular justamente estas autoridades, estas entidades da administração pública. Com depois uma função também muito, muito relevante, e o Sr. Primeiro-Ministro desde a primeira hora nos encarregou desta missão e sublinhou muito a importância da ponte, permitam-me dizê-lo desta forma, que pode e tem que ser estabelecida com os municípios, com os autarcas, com as comunidades intermunicipais enquanto entidades supramunicipais, e que são, como nós sabemos, tantas e tantas vezes uma primeira resposta imediata, digamos, aos problemas das populações, objetivamente, uma resposta social, uma resposta de ajuda e que, portanto, tinha que estar evidentemente também enquadrada e, sobretudo, muito sem ruído, digamos, o canal que liga os próprios municípios, as entidades supramunicipais, como são as comunidades intermunicipais, aos próprios serviços da administração pública. E depois, além desta articulação, portanto, termos um reporte que é feito ao Governo e particularmente ao Sr. Primeiro-Ministro e, portanto, somos, se quiser, também antenas, já que estamos aqui num momento radiofónico, somos antenas no terreno para passar depois também, enfim, a informação das dificuldades e, muito importante, fazermos também a ponte, mais uma vez, com os nossos colegas de Governo das mais diversas áreas setoriais para que possamos todos em conjunto respondermos da melhor maneira possível a esta pandemia, a esta crise que não só o país, mas que o mundo vive hoje em dia.
Doutor, será nesta altura e porventura a pessoa melhor informada sobre a real situação da Covid da região centro do país e ele questionar particularmente no distrito de Viseu. Nesta altura poderão os vizienses ter a convicção de que tudo tem sido feito para lhes garantir a melhor assistência médica, a melhor prevenção possível, o melhor fornecimento de materiais de proteção individual. Poderá ou estará em condições de assegurar que tudo isso tem sido feito? Sabe que há sempre algumas vozes discordantes, mas nesta altura, pela informação que tem privilegiada, certo, poderá garantir tudo isso? Começava logo por fazer aqui também uma aclaração no que diz respeito ao distrito de Viseu, porque entre nós, coordenadores regionais, estabelecemos que justamente porque no âmbito das NUTs, ou seja, se pensarmos lá está nas administrações regionais, seja da saúde, seja da educação, seja da cultura, da juventude e do desporto, os mapas não são exatamente coincidentes com os do distrito. Isto para dizer o quê? O distrito de Viseu tem 24 concelhos, há 9 concelhos a norte do distrito que fazem parte, lá está, do ponto de vista da NUT 2 à região norte. Então estabelecemos entre nós, coordenadores regionais, que iríamos trabalhar com base nas comunidades intermunicipais. Eu, na região centro, trabalho, portanto, com a comunidade intermunicipal de Aveiro, da região de Aveiro, da região de Leiria, da região de Coimbra, da região da Beira Baixa, Beiras e Serra da Estrela e, particularmente aqui no distrito de Viseu, da CIM Viseu Dom Lafões. Ora, a CIM Viseu Dom Lafões tem 14 municípios. Há um município que é Mortágua, que pertence à região de Coimbra, portanto, dos 24 do distrito de Viseu, há 15 com os quais eu lido diariamente e diretamente. Há efetivamente estes 9 concelhos do norte do distrito, que depois eu acabo por ter informação também deles no âmbito, por exemplo, das reuniões da Proteção Civil e nomeadamente da Comissão Distrital da Proteção Civil, onde aí se aborda, digamos, o estado da situação dos 24 municípios. Respondendo depois diretamente a se está ou não tudo, eu diria que está tudo cada vez melhor. Já resultado justamente também desta melhor articulação das diversas respostas das diversas entidades. De resto, os números têm-no referido, e se nós pensarmos no que é inclusivamente, e aqui mais localmente numa perspectiva distrital, o que é a resposta do ponto de vista de saúde, do Centro Hospitalar de Tondela Viseu, da capacidade de testes que hoje em dia são muito importantes, como sabem, fazer-se particularmente nos lares, onde há, como sabemos, uma população de muito maior risco e, portanto, que preventivamente agora também, numa articulação que houve entre o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social com o Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde estava a testar, digamos, locais onde já havia positivos, onde já havia infectados e testava, portanto, trabalhadores que tivessem contacto com essas pessoas e sintomáticos, não é? Alguns utentes eventualmente sintomáticos, e o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social percebeu que havia aqui a oportunidade de preventivamente, volto a dizer e a sublinhar, dado o risco elevado desta população, que fazia sentido preventivamente começar a testar trabalhadores, uma vez que, enfim, como sabemos, estas instituições estão privadas das visitas já há algumas semanas, o que significa, e sabemos que o vírus não anda sozinho, o vírus é transportado e é transportado por nós, não é? Pessoas. E, portanto, no caso destas instituições, destes lares, é muito importante testar justamente os trabalhadores e numa fase imediata testar os trabalhadores. Isso tem estado a ser feito, mais uma vez, numa articulação, e concretamente aqui no nosso caso, da CIM Viseu Dom Lafões, com a Segurança Social, com os serviços da Administração Regional de Saúde e concretamente com o ACES aqui de Viseu Dom Lafões, envolvendo evidentemente os respectivos municípios, portanto, por forma a que também solidariamente esta resposta seja dada. Falava dos testes, falei já no fundo do que são as condições das condições que o nosso próprio centro hospitalar tem, enfim, de um conjunto de locais também de retaguarda
que vários municípios se organizaram para disponibilizar. Nós estamos inclusivamente a trabalhar nesta altura também em ter um local de retaguarda, também a pensar nesta população dos lares para todo o distrito, e que aí possamos garantir não só que não faltem trabalhadores, digamos, para os cuidados básicos destes utentes, mas também trabalhadores e pessoal da área da saúde, médicos, enfermeiros, para que o acompanhamento neste local, pelo menos termos um local por distrito, que, no caso de necessidade, no caso de haver lares que não tenham condições e que o plano de contingência não lhes permita acomodar positivos e negativos no mesmo edifício, digamos, na mesma infraestrutura, que haja pelo menos um local por distrito com esta capacidade. E desse ponto de vista, enfim, depois de termos tido aqui na região centro umas situações mais alarmantes, casos de Ovar, Aveiro, aqui no distrito de Viseu também Castro Daire, como sabemos, e Mangualde, felizmente nesta altura a situação iria estar mais tranquila, o que não significa que devamos baixar a guarda, deixarmos de estar neste estado de alerta permanente e, obviamente, fazemos todos os esforços para que a melhor resposta possa ser dada. Muito bem, Soutor. Que papel é que tem a sociedade civil, ou que está a ter, e também tecido empresarial no combate à Covid? De alguma forma surpreendeu esta mobilização que está a existir? Eu diria que a sociedade portuguesa, os portugueses são eu diria que são excepcionais e nós, de facto, somos sobretudo excepcionais nos momentos excepcionais. E eu não posso esquecer, enfim, tutelo o desporto e todos nós nos lembramos que, de facto, quando é muito preciso, quando todos identificamos essa necessidade, somos capazes, de facto, de nos superar, de nos mobilizarmos de forma absolutamente impressionante até, e desse ponto de vista eu acho que todos, e quando digo todos não é o governo, é todos, a população de uma forma geral, a atitude foi cívica, foi altamente responsável, e por isso é preciso não perdermos essa linha e continuarmos, e objetivamente agora que falamos, este programa não vai ser transmitido em direto, mas estamos a dias de terminarmos um estado de emergência, como sabemos, entrarmos numa outra fase, e é fundamental que todos nós tenhamos consciência que nesta nova fase, como se tem dito tanto aí, tudo vai passar, não é? Esta nova fase ainda não estamos nesse estádio do tudo já passou, não é? Continuamos a ter que estar mobilizados para evitar ao máximo o contágio, de forma a que, como todos sabemos, o Serviço Nacional de Saúde consiga efetivamente ter resposta para todos quantos precisem dela. Isso tem acontecido, como nós sabemos, e particularmente do ponto de vista dos cuidados intensivos, a capacidade instalada aqui de resposta mais próxima ao nosso distrito nunca esteve sequer posta em risco, não é? Estivemos sempre bem abaixo da capacidade máxima instalada, isso é importante que assim se mantenha. Falando de empresas, como também questionou, é extraordinário observar que da iniciativa privada mais individual à iniciativa privada de forma mais organizada e empresarial, houve de facto uma mobilização, mais uma vez, extraordinária para que, do ponto de vista dos equipamentos de proteção individual, do ponto de vista daquela solidariedade básica, e eu todos os dias conheço exemplos de organizações ou mesmo de pessoas que se organizaram para ajudar, para ir fazerem as compras aos supermercados, às mercearias, às farmácias de pessoas que, enfim, estavam em confinamentos obrigatórios e que não poderiam e que não tinham mais ninguém a quem se socorrer. Desse ponto de vista, os autarcas têm sido, de uma forma absolutamente geral, extraordinários também. Há muita indústria, e nós no nosso distrito também temos exemplo disso, que se está a reconverter e a procurar, digamos, também, enfim, sobreviver do ponto de vista empresarial, adaptando-se e adaptando as suas produções ao que hoje são necessidades básicas, eu diria, justamente destes equipamentos de proteção individual, e, portanto, particularmente empresas que trabalhavam nas confecções e que faziam fatos, faziam
faziam roupa não exatamente pensada para esta situação, mas que hoje estão a dar essa resposta também, e desse ponto de vista também os dias estão muito melhores, como é sabido que há umas semanas havia escassez deste tipo de equipamentos, havia uma procura muito grande para uma oferta insuficiente, e por estes dias, felizmente, também esse problema já está ultrapassado e são, enfim, boas notícias. Do ponto de vista, peço desculpa, do ponto de vista da exportação, esta reconversão que estamos a falar faz sentido dentro do contexto interno ou já estão a ser dados passos no sentido de eventualmente pensar em... Alguns casos que eu conheço estão justamente a pensar, até porque a capacidade instalada de produção é tão significativa que estão a pensar mesmo no mercado estrangeiro e, portanto, no mercado externo e, portanto, na exportação, o que também é uma boa notícia. Isto tem sido um processo dinâmico, todos os dias praticamente é uma aprendizagem, e nós estamos, como disse, estamos a gravar este programa, estamos a horas de ser anunciado o levantamento do estado de emergência, de anunciadas algumas medidas de desconfinamento, e a partir de segunda-feira é uma nova realidade com que se vão deparar os portugueses. Há comércio que vai abrir, há indústria que vai começar a trabalhar, toda a máquina produtiva aos poucos vai voltar à normalidade possível, mas há sempre a bela e o senão aqui poderá ser o aumento previsível do número de infecções. O que é que está nesta altura previsto, se eventualmente isso acontecer como é previsível que possa acontecer, com mais pessoas a circular, está a máquina preparada para fazer face a essa situação? Sim, enfim, vamos conhecer as medidas em mais detalhe, têm sido algumas já, enfim, de conhecimento público, discutidas, como perspectivas ainda. O que é que hoje, neste momento, é garantido? É garantido que o Sr. Primeiro-Ministro disse que efetivamente a partir do próximo dia 4 de maio vai haver digamos, levantamento de algumas restrições às quais temos estado sujeitos todos nós nos últimos e nestes sucessivos estados de emergência que têm sido aprovados em decreto. Isso significa que, também disse o Sr. Primeiro-Ministro, que nesta nova fase que entramos, diria assim, vamos entrar em vários tempos, no sentido que é previsível que no início já, concretamente no dia 4 de maio, tenhamos um conjunto de restrições que sejam anuladas e, portanto, que haja um tal desconfinamento para algumas atividades. Depois, em meados do mês de maio, possa ser acrescentado mais algum levantamento, portanto, neste sentido, e depois, no início de junho, a mesma coisa. O que é que... Eu acho que há uma imagem que o Sr. Primeiro-Ministro utilizou que eu registrei, porque acho que, de uma forma muito simples, qualquer pessoa percebe, enfim, pelo menos qualquer pessoa tenha um mínimo de experiência na condução. É uma espécie de um ponto de embreagem quando estamos numa subida. Temos que encontrar aqui um equilíbrio, não é? E o equilíbrio entre o quê? Entre o carro não andar para trás, mas também de repente não se pôr a grande velocidade a andar para a frente, porque há obstáculos, não é? E portanto é este equilíbrio que nós temos que encontrar. Toda a gente compreende que, confinados, estamos a trabalhar de forma muito mais eficaz o combate à infecção e, portanto, ao contágio, não é? O vírus, volto a dizer, não anda sozinho, portanto, é transportado pelas pessoas. Se nós não estivermos uns com os outros, naturalmente que estancamos essa possibilidade de contágio. Mas, por outro lado, é impossível, não é impossível à região centro, é impossível à região centro, é impossível ao país, é impossível ao mundo estar confinado e estar parado por tempo indeterminado. E nós já sabemos, enfim, sem nenhum de nós, e não há ninguém, acho eu, no mundo que consiga prever, digamos, todo o impacto que esta paragem já vai ter no nosso futuro, mas há, enfim, uma percepção, eu diria, geral de que não aguentamos muito mais tempo nas circunstâncias em que estamos. E, portanto, a ideia é justamente essa, começar com atividades que, no fundo, tudo isto se trata de uma gestão de risco, não é? E, portanto, há uma coisa que sabemos, vamos ter sempre de comportar algum risco,
aqui o plano e o objetivo é reduzi-lo, é mitigá-lo o mais possível. E, portanto, é evidente hoje para qualquer pessoa que grandes aglomerados serão impossíveis de acontecer nos próximos tempos. E quando eu digo nos próximos tempos, diria mesmo nos próximos meses e nos próximos meses largos. Enfim, todos os especialistas são mais ou menos consensuais a dizerem que há duas formas de nós nos imunizarmos, não é, à doença: por contágio ou por vacina. Ora, a vacina vai levar seguramente meses, é o que se diz, não é? Mais ou menos apontam para um ano, não é? E, portanto, o vírus vai viver entre nós até lá, o que significa que nós vamos ter que encontrar as formas de conviver com o vírus e, como dizia, quer dizer, procurarmos novas normalidades, sendo certo que as novas normalidades não vão ser a normalidade que nós tínhamos aqui há 2 ou 3 meses atrás, porque isso, como é evidente, já percebemos que nos próximos tempos não vai acontecer. Portanto, encontrar este equilíbrio é absolutamente decisivo, não arriscarmos, que isso é o bem mais precioso que nós temos, é, digamos, o nosso primado, quer dizer, da saúde pública, não é? Mas simultaneamente, como diz o povo também, não morrermos da doença, mas também não podemos morrer da cura. Muito bem, Sr. Doutor, por falar disso, é possível garantir aos cidadãos, à população em termos globais, ou neste caso em termos locais, que vão ter acesso a máscaras, a outro tipo de equipamentos de proteção individual, sem qualquer tipo de problema? Há algum plano previsto para a massificação da venda deste tipo de equipamentos? Como é que está a ser pensada? Está garantido, tive a oportunidade de o ouvir já diretamente pelo Sr. Ministro da Economia. Portanto, as chamadas máscaras de uso social vão estar, enfim, massificadas no sentido do acesso a esse tipo de equipamento de proteção, no fundo, que é, e, portanto, enfim, nos hipermercados, onde habitualmente encontramos e vamos fazer as nossas compras, teremos de forma, desde logo, não só acessível, mas como acessível também do ponto de vista financeiro. Sabemos bem o que foi aí enfim, a especulação que foi feita à volta destes materiais, destes equipamentos nas últimas semanas, e neste momento está garantida efetivamente a massificação de forma acessível a todos nós. Doutor, nesta mesma conjuntura, internamente estamos capazes, somos autossuficientes no sentido de eventualmente produzir estas máscaras, estes equipamentos? Enfim, não tenho dados absolutamente rigorosos sobre isso. O que é que tenho? Tenho a minha experiência de terreno, tenho a experiência que é partilhada pelos meus colegas coordenadores regionais e que no fundo é partilhada também no contexto dos gabinetes de crise, em que basicamente, enfim, as notícias que vamos acompanhando, por exemplo, só para dar um exemplo, aqui há umas semanas havia uma grande falta, como nós sabemos, escassez da chamada zaragatoa, não é? Que é essencial para se fazer o teste, portanto a PCR, que depois a análise que é feita para percebermos se estamos ou não, enfim, contagiados. Como nós sabemos, há uma empresa hoje em Famalicão que conseguiu, enfim, uma produção absolutamente brutal deste tipo de equipamentos. Passou de cotonetes a zaragatoas, certo? Exatamente. Portanto, era uma empresa que produzia cotonetes que basicamente fez, lá está, a sua reconversão para conseguir dar resposta a esta procura imensa que hoje temos, não é? É normal para o que aqui há uns meses acontecia, e o mesmo tem acontecido para as máscaras, o mesmo tem acontecido para as batas, enfim, tudo isso está efetivamente garantido, eu diria, arriscava dizer, por produção nacional, tanto é que, como ainda há pouco dizia, não é? Há inclusivamente empresas que eu conheço que estão a pensar na exportação, justamente porque o mercado interno estará satisfeito desse ponto de vista. Soutor, o Primeiro-Ministro disse que se não resultar, damos um passo atrás. Isto de alguma forma é um sentimento realista do que pode acontecer a partir de segunda-feira, quando forem levantadas algumas das regras, algumas das restrições que têm sido impostas aos portugueses nas últimas semanas, ou de alguma forma também poder-se-á entender como preparar psicologicamente a população para se
a necessidade, se os números dispararem, de termos que voltar para casa? As duas coisas, não é? É evidente, é cauteloso, é realista e é, sobretudo, pedagógico, não é? Neste sentido, nós temos de ter mesmo todos absoluta consciência que estamos, como dizia há pouco, não é? Um bocadinho a navegar à vista, com base na experimentação, com base também, enfim, na comparação que vamos fazendo com outros países e concretamente, enfim, do contexto europeu, que se aproximam dos hábitos de vida, da realidade que nós também vivenciamos e o Sr. Primeiro-Ministro já foi claro nisso, quer dizer, monitorizar, avaliar e a qualquer momento podermos ter que, enfim, voltar atrás para, volto a dizer, não perdermos os bons resultados e não deitarmos a perder o bom trabalho e o resultado que conseguimos nas últimas semanas. E, portanto, também por isso os tais tempos que eu vos falava nesta nova fase, não é? Porque se fosse tudo ao mesmo tempo, era depois também difícil monitorizar, acompanhar onde é que poderiam ter surgido os problemas. E, portanto, esta base quinzenal permite essa monitorização, além de que permite também comunicar facilmente com os portugueses, porque no fundo estamos habituados a esta cadência agora quinzenal, foi a cadência, como é sabido, do estado de emergência e, portanto, junta-se aqui, digamos, dois vetores importantes que convergem para este objetivo, que é o de recomeçarmos lentamente, mas sem pôr em causa o essencial, a saúde de todos nós. Muito bem, Sr. Doutor. Estamos basicamente a meio desta nossa entrevista. O distrito de Viseu é uma região particularmente idosa, com muitos dos nossos idosos a viverem em lares, em centros de dia. Os casos mais complicados da Covid aparecem exatamente nestes locais. Estão, nesta altura, estes lares, estes centros de dia, melhores preparados para combater esta situação da Covid? Não, isso é absolutamente indiscutível, portanto, com planos de contingência a serem acompanhados pelas autoridades, seja de saúde, da segurança social, dos próprios municípios, portanto, isso, enfim, é uma resposta que não tenho qualquer, enfim, receio de dar de forma perentória, indiscutivelmente melhor preparados. Devo até dizer-lhe que depois de alguns casos mais dramáticos que conhecemos, a verdade é que estes testes que têm estado a ser feitos na região centro e particularmente no distrito de Viseu, temos tido, enfim, notícias animadoras, porque felizmente, e aqui lá está a oportunidade também do MTSS ter partido para esta linha preventiva, tem-nos, enfim, as notícias têm sido animadoras porque de repente se testam 30, 40 trabalhadores em instituições e não temos casos positivos, o que, enfim, são evidentemente boas notícias. De facto, a nossa região, só para vocês terem uma ideia, portanto, a população que vive neste tipo de instituições ronda os 100 mil, números redondos são 100 mil portugueses e só na região centro estão quase 40% desta população, o que também, apesar de que a doutrina divide-se um pouco, há quem questione, mas há quem diga que também haja aí uma correlação com o facto de, a determinada altura, termos a letalidade um pouco superior a de outras regiões. A verdade é que tudo tem sido feito para também, nestes locais de elevadíssimo risco, volto a dizer, pela população que aí vive, que aí convive, tudo tem sido feito para que não, enfim, não assistamos a mais situações dramáticas. Semana 7. Informação 7 dias da semana. Estação Diária. Viseu 96.8 FM.